Olá, seja muito bem-vindo, você que é novo por aqui. Meu nome é Kate Pigosso, eu sou nutricionista e, gente, eu estava com muita saudade de voltar a trazer vídeos para vocês, trazer muito conteúdo para vocês, mas eu estive passando por várias mudanças, uma delas foi mudança de endereço, e você sabe como que é uma mudança de endereço, tanto antes, quanto durante, quanto depois, é uma confusão, demora pra gente começar a se organizar novamente, né? E começar a voltar à rotina normal. Mas tudo bem, agora tá tudo legal. Aqui eu tenho um local com mais iluminação, né? Eu tinha algumas dificuldades lá para estar realizando esse meu trabalho nas redes sociais, mas agora tá tudo ok. Então vamos lá para o próximo assunto, né, dos meus vídeos aqui do canal. E hoje eu preparei um assunto que é bem pertinente para esse período de pandemia do coronavírus que a gente está passando nesse momento. Eu pensei em um assunto que fosse contribuir e vários pacientes entraram em contato comigo solicitando orientações sobre como economizar, como cortar custos com a alimentação, pelo menos para esse período, já que muitos foram atingidos financeiramente. Então, o que eu pensei? Eu pensei, além de... É muito importante, claro, nessa fase, você pensar nisso, em economizar, em enxugar ao máximo suas despesas, né? Mas, além disso, é extremamente importante evitar o desperdício. Eu vou trazer dados aqui para vocês hoje, que vocês vão ficar assim, ó, boquiabertos. Claro que provavelmente vocês têm alguma noção da quantidade de alimentos que são desperdiçados todos os anos. Então, eu vou trazer aqui para vocês alguns dados. Então, eu fui fazer algumas pesquisas e coletar alguns dados e eu verifiquei que 1/3 dos alimentos que são produzidos no Brasil, 1/3 são desperdiçados, ou seja, vão para o lixo. Então, é uma quantidade exorbitante. Quando eu fui pegar um número, vocês têm uma noção que 40 mil toneladas de alimentos são desperdiçados todos os dias. Gente, isso em um dia, 40 mil toneladas, é muita coisa, né, gente? Olha só, evitando esse desperdício, quantas pessoas poderiam estar com alimento na mesa, né? Que hoje falta alimento, tem muita gente carente, né, precisando desse auxílio. Então, tem uma frase que é muito forte, né? Essa é uma frase que eu fiquei repensando ela, refletindo sobre ela, que quanto mais alimento vai para o lixo desperdiçado, mais alimento precisa ser produzido para repor aquele alimento que foi para o lixo. Então, olha só, é um ciclo que nunca termina, né? Se continuar dessa maneira, infelizmente não tem medidas tão fortes, vamos dizer assim, para isso se reduzir de forma drástica, né? Então, provavelmente vai continuar da mesma forma, vai ser continuar sendo desperdiçada a mesma quantidade ou até mais de alimentos todos os dias. E além dessa pesquisa, eu fiz uma outra pesquisa chamada Pesquisa do Orçamento Familiar, né, relacionado à alimentação, a POF, feita pelo IBGE, que ele demonstra os dados de quantos % que uma família destina desse orçamento da família para alimentação, e eu vou fazer alguns cálculos aqui para vocês verem, para terem uma noção muito maior do que realmente significa o desperdício de alimentos todos os dias aqui no Brasil. Então a gente vai fazer um cálculo. Então vamos lá, 25%, tá, da renda familiar é destinada à alimentação, correto? A alimentação. Beleza. Então vamos pensar que em uma família de 5 pessoas, tá? 5 pessoas, eu peguei um dado que é de 2019, que a renda per capita é de R$ 1.439, correto? Tá, vocês podem buscar isso no Google, tem essas fontes. Isso em 2019, tá? Fazendo
por 5 pessoas da família, vezes 5, a gente tem o valor de R$ 7.195, que seria a renda da família mensal, certo? Esse é o per capita, esse é o mensal, essa é uma média, né, que essa pesquisa ela coloca pra gente. Então vamos lá, fazendo os cálculos aqui. Se a renda da família é R$ 7.195 e 25%, vou pegar a calculadora aqui, e 25%, R$ 7.195, e 25% é destinado à alimentação, então essa família ela vai ter um gasto de R$ 1.798,75, correto? Só que desses R$ 1.798,75, essa pesquisa do orçamento familiar colocou que a média mundial, isso é uma média mundial de 30% das famílias que desperdiçam 30% de alimentos, né? 30% é uma média que é desperdiçado por mês dentro de uma família, tá? Então a gente vai fazer um cálculo para ver quanto que representa 30% de R$ 1.798, tá? R$ 539,62. Tá? Eu não sei se vai ficar virado aqui, vou mostrar para vocês o cálculo que eu fiz, tá? Gente, R$ 539,62 vão para o lixo, tá? Vão para o lixo desse dinheiro da família. Então, ou seja, desperdício de alimentos é dinheiro no lixo, correto? Então, assim, gente, o que está envolvido com esse desperdício, com esses R$ 539? Alimento que não foi aproveitado integralmente, por exemplo, você pode usar folhas e cascas de alguns alimentos que são jogadas fora. Você pode tá dentro desse desperdício total de alimentos. Preparações, por exemplo, você fez na refeição no almoço um arroz, e esse arroz acabou ficando no recipiente, esse arroz que sobrou da refeição ficou no recipiente lá na geladeira e foi ficando até estragar e você jogar fora. Tem também dentro desse valor total de desperdício aquele pé de alface que você trouxe da feira, ficou na sacolinha, com aquela água que se deposita no fundo da sacolinha, e aquilo lá foi ficando na geladeira, você acabou esquecendo de preparar e acabou estragando aquele pé de alface e você jogou no lixo. Então, assim, tudo isso está envolvido com o desperdício de alimentos, não simplesmente aquele alimento que você comprou e você esqueceu lá dentro da geladeira ou fora da geladeira e estragou e você jogou fora. Não apenas isso, mas tem muita coisa envolvida, né, com esse percentual total de desperdício das famílias, né? E tem um dado bem importante também, que quando se trata de alimentos mais perecíveis, hortaliças, raízes, folhosos, frutas, nossa, aí de 30% chega a passar para 50% percentual de desperdício desses alimentos. Então, assim, é um dado alarmante realmente. Então, eu vou passar para vocês 3 regrinhas básicas para a gente melhorar o aproveitamento dos alimentos, correto? Uma delas é saber cozinhar, saber preparar os alimentos de forma correta, né? E aprender a usar todas as partes dos alimentos, de alimentos que podem ser utilizados, obviamente, né? Então tem muitos alimentos que, por exemplo, a casca ou a folha é jogada fora e na verdade você pode acabar utilizando, né? Por exemplo, até a casca da banana você pode usar num bolo de banana. Pode usar casca? Claro que pode, não tem problema nenhum, né? Então a gente pode reaproveitar muitos alimentos e com isso diminuindo o desperdício e com isso evitando de perder todo esse dinheiro que vai para o lixo, né? Outra coisa é ir ao supermercado com mais frequência, ao supermercado ou à feira com mais frequência. E uma outra dica bem legal
é você ir em final de feira. Final de feira, o valor dos alimentos ele cai bastante. Então é uma forma, e você também pode pechinchar lá, eles sempre aceitam, né? Se você falar, posso levar tantos por tal valor, eles sempre acabam aceitando, né? Porque é final de feira, então eles acabam fazendo um valorzinho melhor. E é importante também ter essa percepção de que os alimentos também que entram dentro dos alimentos desperdiçados, jogados no lixo, são alimentos que às vezes você olha assim, não é o tomate mais bonito, não é a cenoura mais linda, mais laranjadinha, mais certinha, né? Às vezes alimentos que vêm meio deformados, não tão bonitos, acabam sendo desprezados, né? Isso é um pensamento, um entendimento sobre o que é um alimento saudável, um alimento apropriado para consumo errado, né? Então, esses alimentos podem sim ser aproveitados, podem ser consumidos, então não tem nada de errado nisso, né? Às vezes a gente acaba comendo e consumindo os alimentos com os olhos, então acaba que por isso são desprezados, né? E também armazenar corretamente os alimentos. Então, da mesma forma que eu falei sobre o arroz, por exemplo, se essa pessoa que deixou o arroz na geladeira tivesse congelado esse arroz, ele não teria se perdido, né? Não teria estragado. Então, ter esse cuidado de olhar a geladeira várias vezes na semana, isso é uma coisa que eu passo para os meus pacientes. Então, abre a tua geladeira, olha com cuidado tudo que tu tem na geladeira, em todas as prateleiras, né? Vê, isso aqui eu comprei há mais tempo, então eu vou usar primeiro, né? E coloca mais pra frente, assim, da parte da geladeira, que tu bate o olho, tu abre a geladeira, bate o olho e fala, daí tu te lembra de usar, senão acaba às vezes ficando mesmo e acaba estragando esses alimentos. E evitar a compra em excesso, né? Então você fazer a tua listinha de produtos que você vai consumir, principalmente dos perecíveis, né? Fazer a listinha, essa semana, fazer até o cardápio da semana, o que tu vai consumir, e para ter essa noção do quanto você vai precisar de cada alimento e quantidade, né? E quais tipos, por exemplo, a gente tem uma variedade enorme de verduras, de legumes, de frutas, então você não vai na feira e vai comprar todos os tipos, obviamente, e também não tão pouco que falte depois no decorrer da semana. Então, se você fizer um cardápiozinho do que você vai consumir na semana, você vai ter a tua lista de compras em cima do cardápio, e assim você vai comprar a quantidade correta dos alimentos e vai evitar, evitar o desperdício enorme de alimentos, né? Você vai com certeza ter muito mais resultado, vamos dizer, em relação a isso, e você vai até se sentir melhor, vendo que você está tendo mais cuidado, que você está tendo mais esse zelo, né? E com certeza você vai refletir no seu bolso, você vai começar a perceber no seu bolso mesmo que as coisas estão melhorando nesse sentido dentro de casa. Então realmente a gente pode adotar muitas medidas, né, para evitar o desperdício de alimentos, e procure espalhar essas dicas, essas orientações, esses dados que eu te passei, esses números que eu te passei para o número maior de pessoas. Compartilhe esse vídeo se você acredita que tenha contribuído, que tenha agregado para ti, para todas as pessoas que tu imagina que possam vir a gostar desse assunto, desse conteúdo. E muito obrigada por estar aqui novamente. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau!